A Terra é redonda. Há mais de 2000 anos, os antigos gregos observavam a natureza e demonstravam a partir de seus experimentos que o planeta Terra era esférico. Aristóteles, por exemplo, chegou a esta conclusão ao observar a sombra de nosso planeta sobre a Lua durante um eclipse. Eratóstenes mediu a sombra de um mesmo objeto no mesmo horário em lugares diferentes, e a partir da diferença de tamanho estimou a circunferência do planeta. Da antiguidade aos dias atuais, a observação é a principal matéria-prima do método científico. O fato de a Terra ser redonda elucida de uma só vez várias situações medidas que você não consegue explicar utilizando a hipótese de que a Terra é plana. E a parte muito interessante da ciência é que conseguimos chegar a consensos exatamente porque partimos de experimentos que podem ser repetidos e dados que podem ser observados por outras pessoas e chegamos à mesma conclusão. Quando observamos um barco que navega em direção ao horizonte, a imagem que temos não é a de um objeto que fica menor e menor até se tornar invisível. Na verdade, é possível perceber que ao chegar na linha do horizonte o barco começa a desaparecer em partes, o casco do navio deixa de ser visível, depois seu corpo e por último seu mastro. Isso acontece por conta da curvatura da Terra, que faz com que nossa visão do horizonte esteja limitada a uma linha reta que alcança até certo ponto da curvatura terrestre. A partir de lá, o objeto que segue rumo ao horizonte desaparece abaixo desta linha. Sendo assim, mesmo com a ajuda de uma luneta para ampliar a imagem, o barco ainda vai desaparecer do campo de visão. Ou seja, subir em uma árvore ou na laje de uma casa permite ampliar seu horizonte de visão em mais de 2 km. Outra maneira de observar leva em conta dias mais longos, mais curtos e as estações do ano. Às vésperas do inverno, o número de horas de luminosidade solar é cada vez menor e as noites cada vez mais longas. Para quem está em São Paulo, no final de junho, o Sol nasce por volta das 6h45 e se põe antes das 17h30. Em dezembro, o contrário acontece. O nascer do Sol acontece antes das 6h15 e o pôr do Sol só chegará depois das 19h45. O motivo dessa diferença de iluminação é descrito pelo formato da Terra e por sua inclinação, a posição das partes do planeta com maior tempo ou menor tempo diário de exposição ao Sol muda ao longo do ano, por conta do movimento de translação. Também é possível chegar a essa conclusão observando o tamanho da sombra e ângulo de iluminação. Um objeto colocado abaixo de uma luminária não tem sombra a seu redor, no entanto, conforme afastamos este objeto da fonte de luz, o tamanho da sombra aumenta. Isso se dá pela mudança no ângulo de iluminação, e é possível calcular este ângulo ao comparar dois objetos iluminados em lugares diferentes e o tamanho de suas sombras em cada lugar. É isso que fez o grego Eratóstenes para calcular a circunferência do planeta Terra. Um mesmo objeto em lugares diferentes da Terra no mesmo horário recebe iluminação do Sol sob diferentes ângulos. Assim, fazendo a medida da sombra de um bastão em dois lugares diferentes da Terra, a centenas de quilômetros de distância, ele calcula a circunferência do planeta e chega ainda na antiguidade a um valor próximo do real. Por fim, também podemos chegar a essa conclusão observando o Cruzeiro do Sul e a estrela polar. O Brasil traz no centro de sua bandeira a constelação do Cruzeiro do Sul, conhecida por suas 5 estrelas mais brilhantes que apontam a direção sul. A constelação, tão conhecida dos brasileiros e dos navegadores do hemisfério sul, não é vista por quem observa o céu noturno nos Estados Unidos ou na Europa. Já a estrela polar, uma das estrelas da constelação Ursa Menor, usada recorrentemente para indicar a direção norte do planeta, é vista apenas por quem está na região norte do planeta, e não serve de bússola natural para os moradores do Brasil. Com pontos de vistas diferentes do universo, os moradores do hemisfério sul e do hemisfério norte veem áreas diferentes do céu. No entanto, não sob o mesmo ponto de vista. Quem vê Órion a partir da parte sul do planeta tem a imagem do caçador de ponta cabeça. Outra curiosidade, a mudança de ponto de vista entre o hemisfério norte e sul também altera a forma como vemos a lua crescente. A lua crescente que aparece como um C no céu brasileiro é vista como um C invertido no céu dos Estados Unidos ou da Europa.